Olá pessoal, muito boa tarde, bom dia, boa noite. Eu de novo, Agnaldo, professor de Sociologia. Muito bem, então hoje nós vamos começar o capítulo 12, Globalização e Integração Regional. Pois bem pessoal, é importante nesse capítulo 12, os estudos que nós já acumulamos até agora, ou seja, as compreensões que nós já tivemos até o presente momento, para a gente poder avançar, Por exemplo, no capítulo 6, quando a gente estudou poder, política e Estado, estudar os tipos de Estado é muito fundamental, muito importante para que a gente possa acompanhar bem a discussão que nós vamos, enfim, ministrar nesse capítulo 12. Também a questão dos movimentos sociais, nós estudamos no capítulo 8, a questão o capítulo 9 também, trabalho e sociedade, o capítulo 10 também, estratificação e desigualdade social. Todos esses elementos são pré-requisitos, pessoal, para a gente conseguir avançar bem nas discussões que nós iremos promover aqui hoje, tá bem? Também o capítulo 11, a questão da sociologia do desenvolvimento, pensar essa relação de centro-periferia, essa relação do capitalismo internacional, e por fim, o próprio capítulo 15, que está um pouco mais à frente, mas que nós já estudamos também, Sociedade e Meio Ambiente, que nos dá vários elementos para a gente pensar melhor, estudar melhor esse capítulo 12. Pois bem, o que nós pretendemos, os objetivos mais gerais que nós pretendemos nesse capítulo 12, Nós queremos, pessoal, no primeiro momento, compreender esse processo de globalização e integração regional. Porque assim, há várias interpretações sobre a globalização, e é importante que a gente possa, nesse momento, entender cada uma delas, justamente para a gente formar uma concepção crítica, portanto, a partir de um conhecimento dado sobre a globalização e também sobre a questão da integração regional nesse processo da globalização. De antemão, eu vou dizer, pessoal, que vários desses conhecimentos que a gente vai trabalhar hoje, vocês trabalham, às vezes, com conhecimento maior, até em geografia, em história, tá? Eu, como vocês sabem perfeitamente, eu não sou um expert, no estudo da globalização, até porque a globalização ela perpassa por todas as áreas do conhecimento, mas ela é mais focada na área da geografia, tá bem? Mas assim, a gente vai tentar abarcar aquilo que nos é mais importante aqui para a gente pensar dentro de uma perspectiva sociológica, tá? Além disso, pessoal, nós queremos também compreender as dinâmicas socioeconômicas, políticas e culturais dessa integração, Porque assim, a gente trabalha muito essa ideia da globalização enquanto integração, mas também a globalização é um processo de fragmentação, Então é sempre importante a gente trabalhar essa dicotomia, essa relação, e os aspectos positivos, os aspectos negativos, para a gente não cair nem de um lado nem de outro, ou seja, a gente não achar que a globalização é tudo muito bom, ou achar que a globalização é tudo muito ruim, até porque esse processo da globalização, dessa revolução, das tecnologias da informação e da comunicação que nós estamos vivenciando hoje é um processo sem volta, Então, evidentemente, nós temos que saber lidar com eles a partir de todas essas disputas, a partir dessas relações de poder que está imerso, que está presente na sociedade, tá? Mas aí nós temos que entender, evidentemente, a melhor forma de fazer isso, tá bem? Também nós queremos, pessoal, entender as assimetrias, em especial de centro e periferia da globalização. E isso nós comentamos bastante, pessoal, nos capítulos anteriores, justamente para a gente falar dessa relação, por exemplo, da América, da África, da Ásia, o quanto essas economias elas estão na periferia do capital e, portanto, ela tem uma relação, muitas vezes, a gente fornecedor de commodities, e às vezes a própria dinâmica, da sociedade, da divisão internacional do trabalho não propicia, não permite, não dá possibilidades, viabilidade para que as regiões se desenvolvam mais no âmbito tecnológico, no âmbito educacional, Então tem toda uma pressão também internacional do centro do capitalismo nesse sentido, E aí, evidentemente, a partir dessa compreensão, pensar as possíveis, alteração, porque como eu disse para vocês, tudo é uma relação de força, uma relação de poder. É claro que mesmo estando numa relação desfavorecida, prejudicada, pode evidentemente se haver uma união, para que essa força ela se construa de um modo mais significativo e a gente consiga estabelecer um contraponto, com as economias centrais, justamente para defender mais os interesses,
já que nós estamos na América do Sul, né? E evidentemente os países da América do Sul estão em condições muito semelhantes a nossas. Então é importante que haja essa preocupação, né? Como de outras regiões também do mundo, né? Exemplo disso é o BRICS, né? Importante que a gente faça esse tipo de parceria justamente para quê? Para que consiga avançar mais e ter um poder de barganha maior com as economias centrais. Por fim, pessoal, o objetivo desse capítulo também é relacionar a integração regional com a realidade brasileira, né? Pensar, por exemplo, em que medida essa integração regional ela se dá, né, na nossa sociedade como um todo, né? O processo enfim, de igualdade ou desigualdade, o processo da própria das políticas públicas de modo geral, as nossas relações externas, né? Pensar todo esse processo como um todo, tranquilo? Então o objetivo seria basicamente isso que nós iremos, né, desenvolver. Muito bem, dito isso, vamos tentar avançar um pouquinho então, pessoal. Debate sobre a globalização, né? Como vocês sabem, né, a globalização é um processo de múltiplas dimensões, né? Como já foi mencionado, evidentemente não é um processo linear, é um processo que carrega várias contradições. Por isso que eu falei bem no início, é importante da gente entender os aspectos positivos e os aspectos negativos, né? De modo que a gente não possa ficar num pensamento único, né? Alguns autores, nós vamos trabalhar posteriormente, têm uma visão que fala assim, os globalistas e os céticos, né? Então os globalistas é aqueles que às vezes acham que tudo é muito bom, que tudo é maravilha, que há uma constituição de uma cidadania global, né? E os céticos são aqueles que muitas vezes não acreditam e não vê aspectos positivos nessa relação da globalização. Então, eu diria que é importante a gente entender os dois lados, mas ao mesmo tempo formar as nossas próprias convicções, né, a partir do estudo que está sendo empreendido aqui. Perfeito? E aí, pessoal, tem um autor muito importante que a gente estuda, né, no âmbito da cultura, que é justamente o Marshall McLuhan, né? É um autor que trabalhou muito essa questão da indústria cultural, né? Na visão dele, é claro que ele morreu, né, há bastante anos, mas na visão dele, e ele trabalhou principalmente a questão da televisão, ele pensava que a globalização propiciaria uma aldeia global, né, onde todos estariam informados, né, e as tecnologias diminuiriam a distância, né, entre as pessoas, né, substituindo pela mídia eletrônica e pela cultura audiovisual, construindo uma nova identidade coletiva, né. Então nós podemos dizer que esse autor ele foi um dos precursores para pensar essa questão do desenvolvimento dos meios de comunicação de massa, pensar essa questão, a importância da televisão, né, e sobre uma perspectiva, evidentemente, globalista. Por isso que é um autor muito estudado no âmbito da cultura, tá? Mas é importante, pessoal, nós entendemos que esse autor, ele está trazendo justamente aquela visão que eu falei para vocês, mais otimista, tá? Que, evidentemente, ele traz para a mesa de debate algumas questões interessantes, com certeza, né? Mas, às vezes, numa perspectiva pouco crítica, porque como eu disse, às vezes não reconhece os aspectos nefastos também que a globalização traz no seu bojo, né? Por outro lado, nós temos um importante autor, geógrafo brasileiro, Milton Santos, né, que morreu em 2001. Provavelmente o professor de geografia de vocês já deve ter mencionado ele, e é um autor, né, um autor brasileiro, baiano, né, negro, um dos autores mais importantes, né, no âmbito da geografia, mas eu diria que ele é um grande pensador, né, e ele vai fazer justamente contundentes críticas a essa visão pura e romântica da globalização, né, e justamente demonstrar esse caráter ideológico da globalização, como a gente tem mencionado bastante, essa questão do centro e da periferia, né. Se a gente tivesse se realmente fosse constituir essa visão de globalização numa perspectiva muito mais da cidadania global, né, a gente deixaria de reconhecer os aspectos, né, desigual que a própria globalização propicia, né? Então é importante sempre a gente mencionar isso. Se a gente for pensar, por exemplo, o Consenso de Washington, que aconteceu em 1989. Ele, de certa forma, a partir das agências de financiamento internacional, o FMI, né, o BIRTS, né, ele justamente acaba ditando, né? A gente fala ditar porque no final das contas acaba acontecendo isso, as economias em desenvolvimento e as economias periféricas
da forma que elas devem proceder, porque se elas procederem de forma diferente, né, elas evidentemente não vão conseguir angariar esses empréstimos, né? Então, assim, há uma pressão muito grande do grande capital no sentido de definir, inclusive, as políticas públicas no interior das economias periféricas. Então, é sempre importante a gente pensar essa relação, tá? Então, né, o Milton Santos ele vai, na verdade, reinventa os conceitos de centro e periferia e define o caráter sociológico do espaço político do lugar. Tá? Vocês vão perceber que em vários momentos nós estamos falando de espaço-tempo, né, que são conceitos muito próprios da geografia e da história. Tá? Justamente, como eu já disse para vocês, que muitos dos que nós iremos trabalhar aqui, ele está ligado à geografia, né? Tudo bem, pessoal, essa ideia, eu vou falar um pouquinho aqui da questão da cultura, né? Mas é sempre para a gente pensar nesse aspecto multidimensional. Por que é um aspecto multidimensional? Porque, como eu tenho falado bastante, essa questão da globalização, é evidente que ela não aconteceu do dia para a noite. É todo um processo de construção humana, né? Histórica, política, social, cultural, que vem acontecendo, né, com o passar dos anos. É claro que nos últimos anos, esse salto foi muito grande, né, em função das tecnologias da informação e da comunicação. Tá? Mas desde o século XVI, né, com as grandes navegações, a descoberta do Novo Mundo, né, constituiu essas narrativas, né, sobre a cultura não europeia, que polarizava entre duas principais concepções, né, homem bom, mal, selvagem, né, que inclusive gerou uma série de visões extremamente equivocadas, né, dentro do âmbito da antropologia, que é aquela visão evolucionista, né, que foi depois muito combatida, contraposta, né, pela a visão do relativismo cultural. Tá? Quando a gente estuda cultura, a gente trabalha justamente essas dimensões. Eu estou dizendo isso, pessoal, porque é sempre importante a gente enveredar por esses vários campos, porque a globalização não é um aspecto meramente econômico, não é um aspecto meramente político, né? Ele é um aspecto que envolve todas essas dimensões da vida, né? E mais do que isso, as dimensões da vida e nas relações entre estados, nações, né? Então daí a importância da gente sempre mencionar isso. Então, embora ambos fossem problemáticos do ponto de vista da autonomia das culturas desses povos, né, uma, por um lado, romantizava, né, e outro repulsa, né, quer dizer, aquela visão de que o homem, né, o da América, o índio, é o bom, né, o bom selvagem, né, os povos africanos, asiáticos, era essa visão romantizada, né, e a outra gerava uma repulsa, né, que seria essa repulsa? Seria justamente essa concepção, né, de que esses povos são atrasados, que esses povos são primitivos, que esses povos são incapazes de pensar racionalmente, percebe? E isso, inclusive, essa visão de repulsa, ela legitimou, melhor dizendo, o colonialismo, né, a escravidão, né, o preconceito, o genocídio das populações nativas, né? Então é sempre importante a gente entender isso, porque desde esse processo das grandes navegações, o homem já está alimentando essa ideia de conhecer e de se relacionar com as várias culturas, né? E evidentemente essa relação com as várias culturas vão trazer várias outras mudanças, né? No âmbito comercial, no âmbito político, no âmbito social e evidentemente no âmbito cultural, né? Então desde o século XIX o telégrafo, o rádio, o telefone, o cinema vinham alimentando esse desejo humano da ubiquidade, né? O que seria isso aí? Significa a capacidade de estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. E isso, de certo modo, aconteceu a partir da revolução, né, tecnológica das tecnologias da informação e da comunicação. Nessa capacidade, hoje nós estamos vivenciando muito isso nesse período da pandemia, justamente por quê? Porque nós podemos estar aqui na frente da tela do computador e estar falando para várias pessoas ao mesmo tempo, né? Disponibilizando aula, justamente essa possibilidade da gente estar em vários lugares, da gente poder conversar numa rapidez muito grande, de ter, enfim, da gente diminuir essas distâncias, né? Então, assim, o homem na condição de ser, né, de ser pensante, na condição de ser social e, portanto, ser cultural, ele alimenta isso. E cada vez mais, com a produção de novas tecnologias, isso vem se concretizando, né? Então, quer dizer, é importante a gente pensar essas questões, tá bom? Bom, a partir da década de 70, a fusão das telecomunicações analógicas com a informática provocou uma transformação no mundo, como circulam as informações, né? Permite uma comunicação multidirecional, desenvolvendo o que o sociólogo espanhol, Manuel Castells, denomina como sociedade da informação. Então veja bem, pessoal, é importante a gente dizer isso justamente porque
Porque essa revolução tecnológica, ela mudou, ela está mudando, né, porque esse é um processo dinâmico, a nossa cultura, as nossas relações políticas, comerciais, né, sociais. Então, assim, há um processo de mudança intensa que está engendrado, mas que vem sendo engendrado a cada momento da sociedade, tá? Bom, retomando um pouco aquela ideia inicial, pessoal, a visão mais otimista, né, do Marshall McLuhan, né, então ele via o que? Ele via com a perspectiva, né, como eu já disse, otimista, né, por exemplo, no caso que ele estudou mais especificamente a televisão, a televisão, então, diminuiria as distâncias territoriais e sociais. Então, você imagina, se a televisão diminuir essas distâncias territoriais e sociais, vocês imaginam com essa questão dos telefones, né? Dos telefones móveis, com a questão do próprio computador, dos próprios, né, microchips e tantas outras tecnologias mais que nós temos à disposição hoje, né? Então, criaria, nessa visão otimista, uma aldeia global, né? Aquela visão da cidadania global, né? Única, que seria, de acordo com a visão dele, uma única fonte de informação a uma grande parcela da população, né? Nós temos que entender também, pessoal, que durante muito tempo as pessoas não tinham acesso tão fortemente à informação, né? É claro que hoje as pessoas têm muito mais acesso à informação, tem, mas por outro lado também, né, essas informações muitas vezes elas são monopolizadas pelo quê? Pelas grandes corporações de mídia. Então é importante a gente entender isso, mas é claro que as pessoas hoje elas têm possibilidade de ter muito mais acesso à informação. Então, segundo ele, né, está havendo a formação intelectual desse público, a maior formação intelectual desse público. E isso, evidentemente, vai gerar o quê? Uma unificação das sensibilidades, né? E que, segundo ele, é um aspecto extremamente bom, positivo, né? Então, vai democratizar, possibilitando acesso a todos, né? A cultura, a todos, aos bens culturais, né? Mas veja bem, essa é uma das concepções, pessoal. Mas na década de 60, né, existia uma escola que chamava a Escola de Frankfurt, né? Os principais, vamos dizer assim, teóricos dessa escola é Adorno e Horkheim, né? Que eles tinham uma visão extremamente negativa sobre esse processo de mudança, né? Quando nós estamos falando, evidentemente, de globalização, nós estamos falando desse processo de mudança, né? Que veio, por exemplo, a construção da indústria cultural, dos meios de comunicação de massa, né? A mudança, como eu já disse, a mudança da forma como a gente comercializa, da forma como a gente interage com as outras sociedades, com os outros estados-nações. Então, houve uma mudança muito grande. Então, particularmente, mencionando, para fazer um contraponto com o Mark McLuhan, né, a Escola de Frankfurt, né, principalmente encabeçado por Adorno e Horkheimer, ele tinha uma visão bastante negativa, né? Essa integração integra o consumidor agindo como uma ponte nociva entre o erudito e o popular, ou seja, o erudito ele vai se transformar o quê? Vai tirar toda essa seriedade do erudito e ao mesmo tempo vai tirar a autenticidade do popular, né? Então, assim, ele vai entender que a cultura, né, agora vai se produzir uma cultura de massa, que é uma cultura que, na verdade, ela tem um caráter ideológico para atender os interesses do quê? O interesse da grande indústria e, portanto, a indústria se transforma, a cultura, melhor dizendo, se transforma no quê? Se transforma numa mercadoria, né? Então ele está fazendo, evidentemente, contundentes críticas a esse processo de mudança, né? Então vocês vão perceber, pessoal, que ao longo da nossa discussão aqui, a gente vai sempre estar colocando essas polaridades, né? Sempre essas dicotomias, justamente para vocês entenderem essas diversas concepções, mas claro, a gente vai apresentar também outros autores, né, que mostram alguns caminhos, né, viáveis também para a gente mudar esse processo todo. Tá bem? Então, nessa visão, o público se tornou o quê? Acrítico. Por que ele se tornou acrítico? Porque cada vez mais, com a manipulação das incorporações de mídia, o público vai se homogeneizando, vai ficando igual, vai um processo, como se fosse um processo, como aconteceu com os índios, né, de aculturamento, né, de fazer com que se torne cada vez mais passivo e conformista, né, não criticando, não questionando esse modelo dado, né. Então, na visão de Adorno e Horkheim, da Escola de Frankfurt, né, é claro que tem outros autores que têm perspectiva diferente, mas na visão particularmente de Adorno e Horkheim, não houve um processo de democratização, mas muito mais banalizou e descaracterizou a cultura, esse processo de mudança, né? Agora vamos voltar mais especificamente aqui, pessoal, vamos voltar mais especificamente para a globalização, porque, como eu disse para vocês, é sempre importante a gente trabalhar em vários âmbitos, né, em várias dimensões, justamente para a gente não perder o fio da meada aqui. Mas aí, pensando mais especificamente a globalização, aí uma pergunta se coloca:
é possível uma globalização inclusiva e equânime, né, nessa conjuntura, nessa dicotomia toda, né? Então a gente vai trazer alguns elementos, pessoal, que é importante, que dá subsídio para a gente pensar essa possibilidade ou não, né, de uma globalização inclusiva e equânime, tá? Primeira coisa, a gente tem que pensar, pessoal, essa mistura crescente dos povos, né? A cultura e costumes promove também as interações filosóficas de pensamento, né? Rompendo com o eurocentrismo. Porque, veja bem, durante muito tempo, nós, as sociedades asiáticas, americanas, né, africanas, ficaram também muito à mercê das sociedades fundamentalmente europeias, né? Do homem que acabou desenvolvendo uma tecnologia maior, como por exemplo a pólvora, como por exemplo as grandes navegações, né? E isso fez com que muitas vezes subjugasse, né, essas populações, né? Não que elas não tinham também tecnologias, né? Mas não tinha tantas tecnologias de controle social como essa questão, por exemplo, da produção bélica, né? Então tudo isso gerou uma certa submissão dessas sociedades, né? E pensando nesse processo todo, né, claro que a gente vai desenvolver isso melhor, mas assim, esse processo de globalização, há a possibilidade da gente, evidentemente, conhecer mais as culturas, né? Nós estamos aqui no Brasil, nós podemos perfeitamente saber o que está acontecendo lá no Suriname, o que está acontecendo lá né, sei lá, no Vietnã, o que está acontecendo lá na Austrália, percebe? Então, assim, isso nos possibilita, mas é claro que, como eu sempre digo, para você saber ler bem uma informação, você tem que ter uma boa formação, né? Então essa boa formação muitas vezes não nos é proporcionado, né? Se não nos é proporcionado, às vezes a gente faz uma leitura errada, enviesada da real situação, até porque quase todas as leituras, principalmente essas perspectivas, né, eurocêntricas, essa perspectiva do ocidentalismo, ela está carregada de ideologia. Precisa a gente saber separar o caráter ideológico ali, justamente para a gente fazer uma leitura menos equivocada. Muito bem. Também pensando nesse caminhar aí, né, as trocas e a produção de ideias e ações novas, né, produz o quê? Uma sociodiversidade, né, que vai na mesma concepção ali, né, desse processo, que inclusive está muito relacionado também aquela questão do relativismo cultural, porque assim, em contraposição, que eu já mencionei para vocês, em contraposição ao evolucionismo, né, cultural, houve o relativismo cultural, que teve várias correntes, né, e essas correntes, elas começavam a pensar essa dinâmica das trocas de cultura, pensava essas trajetórias culturais, que isso proporcionaria, né, uma diversidade cultural muito grande, né, uma variedade muito grande culturalmente falando. Então, assim, é sempre importante a gente retomar esses assuntos, porque eles não estão descolados, não estão desligados da nossa discussão aqui sobre globalização, né? Então, veja bem, apropriação, né, pela cultura popular, dos meios de comunicação de massa, imprimindo a eles valores estéticos e culturais, capazes de romper com a lógica de mercado, né? Isso que às vezes acontece muito também, claro. É claro que num âmbito, assim, vamos dizer assim, num âmbito muito grande ainda, não tá acontecendo, mas assim, a gente percebe a cultura da periferia, né? Várias culturas, né, vamos dizer assim, num caráter mais regionalista, ela tende a contrapor essa lógica de mercado, né? Nós falamos há pouco que a indústria cultural ela traz aspectos só negativos, mas tem esses aspectos positivos também que é preciso a gente mencioná-los, né? É claro que a partir da tecnologia, a partir das informações, do acesso que nós temos a essas informações, nós temos capaz também de formar esse público, né? É claro que tem que haver um trabalho compartilhado, um trabalho conjunto, você não se forma também sozinho, individualmente, né? E aí pensar também essa questão, pessoal, a partir dos embates, né, das disputas dos espaços, poderá gerar novas relações de poder e sociabilidade, que entra muito na discussão que Weber já fazia, né? Que também está dentro porque Weber foi um dos grandes influenciadores dessa visão, né, do relativismo cultural. Então, assim, a partir do poder, quer dizer, o poder, na verdade, é a capacidade que você tem de influenciar outras pessoas. Então, ele sempre pensava essa questão de a partir desse embate, você geraria uma nova dinâmica, uma nova lógica de redistribuição do poder, tá?
Bom, e aí também, pessoal, pensando, né, já foi mencionado, mas sempre importante a gente retomar nessa questão da indústria geradora de serviços, de conteúdos digitais, né, passa a ter importância fundamental na formação de comportamentos e hábitos de consumo, né, devido aos avanços das tecnologias da informação e da comunicação, né. No entanto, pessoal, o modo como essas mudanças ocorrem não pode ser compreendido, né, sem que se perceba que a tecnologia não está apartada da produção socioeconômica, política e nem cultural. Por isso que eu estou todo momento voltando nesse ponto, pessoal. Sempre importante pensar os aspectos sociais, os aspectos econômicos, os aspectos políticos, os aspectos culturais. Nós somos seres sociais, portanto nós somos seres culturais. Então tudo isso aí está num bojo. É claro que a gente separa aqui para ficar mais fácil a compreensão, mas pensar o processo de globalização é pensar todas essas dinâmicas, e essas dimensões da vida humana, claro. Então é sempre importante a gente voltar a isso. E aí, claro, os diversos usos que se faz das redes sociais, online, que são influenciados pelo conjunto de visão de mundo em disputa na sociedade, assim como pelos interesses comerciais e políticos de empresas e governantes, tá? E aí, aquilo que eu sempre menciono, pessoal, às vezes a gente cria uma visão muito errônea, de que nós somos o sujeito da nossa história, Isso é verdade até certo ponto. Porque nós nascemos dentro de uma estrutura social dada, dentro do status social, dos papéis sociais que a gente desempenha, como estudante, como filho, como trabalhador, como esposa, como esposo, enfim. E isso gera uma série de condicionantes. E dentro dessa série de condicionantes, evidentemente, a gente tem uma margem de manobra aí, mas nós estamos, evidentemente, muito condicionados em vários aspectos. E, fundamentalmente, pensar esses interesses econômicos. Nós estamos numa sociedade de mercado. A sociedade capitalista é uma sociedade de mercado. E esses interesses de mercados, eles se contrapõem aos nossos interesses individuais, aos nossos interesses coletivos alternativos ao mercado, que está no âmbito das empresas, dos governantes, que tem um poder de barganha, um poder de influência muito maior do que a pessoa, o indivíduo em si. Por isso que eu falo sempre essa questão da união, da conscientização, justamente para a gente poder contrapor e criar uma sociedade mais equânime, mais justa, Então, continuando esse processo aí, pessoal, as várias facetas da globalização então estão traduzidas por conceitos como compreensão, o espaço-tempo, conceito lá da geografia, o espaço também é muito usado na história, e dessa interdependência econômica, impressão de encurtamento da distância, integração global, reordenação das relações de poder, surgimento de uma cultura global e consciência do aumento das diversidades. Então veja bem, pessoal, é todo esse processo amplo, complexo, que eu tenho mencionado bastante, que a gente vai entender a globalização, Tem muitos aspectos positivos, tem muitos aspectos negativos, como, por exemplo, o surgimento de movimentos fundamentalistas. É claro que se você começa a fazer muita pressão, no sentido de construir uma cultura diferente e tal, o movimento contrário ele vem também. E nós estamos percebendo muito essa questão de alguns movimentos mais fundamentalistas. Então, uma comunicação via celular, móveis, transações comerciais, dos conflitos políticos. Retorno à ideia da autorregulamentação do mercado. Então, veja bem, pessoal, nós trabalhamos também neoliberalismo, Neoliberalismo, trabalhamos toyotismo, pós-fordismo. Então, é sempre importante, por isso que eu falei para vocês bem no início da nossa conversa, a importância da gente trazer agora esses estudos, porque assim, o Estado neoliberal é aquele Estado que se responsabiliza das questões, das políticas públicas, de saúde, educação, previdência, moradia, transporte e tudo mais, E o pós-fordismo é uma forma de organização do trabalho, e organização da produção, que nós estudamos lá também no toyotismo, fordismo. Então, trazer esse conhecimento para cá. Então, falar em globalização, nós estamos falando desses mecanismos, tanto no sentido político quanto no sentido econômico, socioeconômico, tá bem? E aí, claro, a dissolução da União Soviética, que parecia durante muito tempo, representou durante muito tempo, mais de 50 anos, um processo de uma alternativa ao capitalismo, dirigida, em tese, pela classe trabalhadora, e com a dissolução, dissolvimento da União Soviética, parece que essa utopia ela deixou de existir, caiu sobre terra. É claro que isso aí cabe uma grande discussão, mas
Então, tudo isso contribuiu muito para se construir, para se pensar essa dinâmica desse novo mundo, né? Dessa nova processo, né? E aí, por exemplo, o filósofo francês, né, Pierre Levy, ele vai falar da propagação das redes sociais online, né, como que ela pode transformar as relações culturais e políticas, gerando novos modos de exercício de cidadania e da democracia, no que ele chama de cibercultura, né? Exemplo disso, por exemplo, é o que aconteceu em junho de 2013 no Brasil, né? Houve um processo, um movimento muito grande, questionando justamente aquele modelo de sociedade, né, que ele foi capitaneado vamos dizer assim, por movimentos extremamente conservadores, que a princípio seriam questionar esse modelo de sociedade, né, que com poucas políticas públicas, com pouca liberdade, mas que foi capitaneado por grupos conservadores, né? Então é sempre importante a gente pensar essa questão da cibercultura, né, quanto as redes sociais ela pode influenciar nesse movimento, né, de mudança, de transformação também, para conservar ou para mudar também, que nós estudamos lá em movimento social, que os movimentos sociais eles podem querer conservar ou podem querer fazer uma mudança, né? Então, tudo isso se deu com o advento da revolução, que eu tenho mencionado muito também, informacionais, né? E isso gera também as tribos urbanas, né, que ganham destaque no seu papel na formação das identidades juvenis. Hoje nós temos muito isso, né? A gente trabalhou também, quando a gente falou, por exemplo, de gênero, sexualidade, identidade, essa questão da interseccionalidade, né? O quanto isso está em voga na sociedade hoje, que questiona muito esse modelo tradicional, capitalista, positivista, né, mas que questiona também as experiências socialistas, que muitas vezes não conseguiu bem equacionar a questão da igualdade, da liberdade, né? Então, assim, é sempre importante a gente trazer à tona essas discussões, né? E aí abre mais possibilidade, né, para os grupos identitários conhecidos como minorias, né? As mulheres, os negros, os jovens, índios, deficientes, LGBTQ+, enfim, as minorias na sociedade. Começa a haver uma possibilidade maior de discussão, de participação, né? É claro, como eu disse, pessoal, dentro de estruturas postas que são muito fortes, né? Estruturas governamentais, estruturas comerciais, então tem todo um aparato de ideologias, né? Todo um aparato de aparelhos ideológicos e aparelhos repressivos do Estado que precisa ser, vamos dizer assim, derrubado ou pelo menos questionado, né? Para se constituir o quê? Construir mais possibilidades alternativas, mais mudança, né? E ampliar essas pautas reivindicatórias, tá? Então seria importante a gente pensar isso, né? Também o sociólogo franco-tunisiano, né, o Michel Mafosini, ele aponta a formação das tribos urbanas, né, como reação ao processo de homogeneização. Aí volta, pessoal, muito aquela discussão que nós tínhamos falado. Uns acreditando naquela visão otimista que a homogeneização, né, vai o quê? Vai fazer com que a sensibilidade se torne igual, e isso tem um aspecto positivo, e outros, evidentemente, vai lutar contra isso, porque esse processo de homogeneização, evidentemente, nós vamos perder a nossa essência de cultura, que a nossa cultura é todo um processo de mudança também. A nossa cultura é que nos expressa nossa mais ímpar, né, condição de ser social, de ser cultural, né? Então, assim, é claro que tem uma reação a esse processo de homogeneização, né, promovido principalmente por quê? Pelos meios de comunicação de massa que geram a cultura de massa, né? Então, através, fundamentalmente, da indústria cultural. Então, dessa forma, pessoal, ainda que na sociedade de massa haja um predomínio das influências exercidas pelos meios de comunicação de massa na formação das práticas culturais, ideológicas, existem espaços alternativos, né? E nós sabemos, evidentemente, disso, que eu acabei de mencionar, por exemplo, a possibilidade de fazer uma movimentação, de questionar vocês, por exemplo, do Instituto Federal, né, em pouco tempo vocês podem organizar uma manifestação e questionar algum ponto que vocês, né, não estão achando que está prejudicando vocês enquanto coletivo, né? Então, assim, as tecnologias, elas dão possibilidades também de você, enfim, reivindicar alguma coisa, né? Então existe, como já foi mencionado, né, espaços alternativos que podem ser ocupados e construídos pelas concepções antimassificantes, porque assim, é claro que tem a intenção de massificar, de padronizar, mas que o movimento contrário também ele existe, né? Tudo bem, pessoal, eu vou ficar por aqui para o vídeo não ficar muito longo, e aí eu inicio no próximo, termino no próximo, tá bom? Valeu por enquanto, obrigado, até mais.